A partir do dia 23 de janeiro, entra em vigor o pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. E dentre as mudanças que envolvem a área criminal está a criação do juiz das garantias. De forma geral, esta medida ela busca dar mais imparcialidade aos julgamentos, mas nós queremos entender melhor o impacto desta mudança. Por isso, nós convidamos o professor aqui da Faculdade de Direito da UPF, advogado, Alcindo Roque. Doutor Alcindo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Café Expresso agora nesse novo formato multiplataforma. Boa tarde, Thaís. É um prazer estar contigo. Já acompanhei a transmissão pelas diversas plataformas e é um avanço importante. Olha, obrigada, doutor Alcindo. A gente quer começar entendendo o que faz, de fato, esse juiz das garantias. Thaís, de uma maneira bem didática, todo processo penal ele tem uma série de fases. Tem a fase preparatória, que é aquela que antecede a ação penal. Tem a fase postulatória, que é a fase instrutória e decisória. O que essa lei nova traz? Aquele juiz que tiver atuado nessa fase preparatória, e como é que o juiz atua nessa fase preparatória? Quando ele homologou a prisão em flagrante, quando ele deferiu o pedido de prisão preventiva, quando ele determinou medidas cautelares de busca e apreensão, quebra do sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, ou seja, ele se envolveu na sua atuação jurisdicional nesta fase preparatória. Este juiz que atua nessa fase preparatória não vai poder atuar na fase de instrução e, naturalmente, de julgamento. Ele passa a ser um juiz que atua, primeiro, para assegurar que essa fase preparatória se observe a legalidade e que também não tenha havido violações aos direitos e garantias individuais de toda pessoa que estiver sendo investigada num futuro, naquele processo ou naquele inquérito policial. Essa divisão e essa separação é o juízo das garantias, ou seja, aquele juiz que atuou nessa fase preparatória, que zelou pela legalidade da investigação, que garantiu os direitos individuais do investigado, ele terá que ficar impedido de atuar nessa fase de instrução e julgamento. Neste caso, é acionado um outro juiz para dar sequência ao processo. Na verdade, é exatamente isso. Essa segunda fase de instrução e julgamento não pode ser aquele juiz, é um outro juiz que vai atuar. Agora, doutor Alcindo, o que acontece nas comarcas que só tem um magistrado, né? Hoje, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 19% das comarcas só tem um juiz. Thaís, existe uma questão importante. Toda novidade sempre vai exigir adequação de todas as estruturas, inclusive do Poder Judiciário. Nós temos regras hoje nos casos de impedimento, ou seja, aquele juiz daquela comarca que só tem um juiz e que ele esteja impedido de atuar em algum processo, seja civil e seja criminal, ele será chamado um substituto, que às vezes é um juiz próximo da comarca ou até mesmo um juiz designado em algumas situações especiais. O que vai acontecer é que os tribunais, tanto os tribunais de justiça quanto os tribunais regionais federais, vão ter que se adequar a essa regra e, naturalmente, isso vai exigir uma preparação, mas existem condições de atender essa demanda e aquilo que exige a lei. Sem a necessidade de contratar ou de criar novos cargos de juízes? Necessariamente não. Essa não é uma causa de aumento de cargos e de funções. É claro que se houver uma demanda tão grande assim, isso poderá determinar uma necessidade de criar cargos, mas não é necessariamente o que prevê a lei. Bom, só uma informação adicional aqui, segundo o Conselho Nacional de Justiça, há cerca de 18 mil juízes em atividade no país. Esses dados são do levantamento mais recente que se tem do órgão e se referem ao ano de 2018. Essa medida, ela vale, doutor Alcindo, para novos processos ou já para processos criminais em tramitação? Primeiro, para todos os processos novos vai valer. Segundo, para os processos em tramitação, vai depender exatamente em que estágio esses processos estiverem. Se eles estiverem iniciando a fase de instrução, se eles estiverem na fase de decisão, eu creio que o judiciário vai fazer com que esses juízes que atuaram nessa fase preparatória não continuem atuando nessas fases de instrução e julgamento. O juiz de garantias, ele existe em outros países? A origem está na Espanha, mas também tem na Alemanha, em Portugal, na França e também na América Latina, na Colômbia, no Uruguai, na Argentina.
Ou seja, esse mecanismo processual é um mecanismo de controle da atividade jurisdicional? É. Mas também de garantias dos direitos do cidadão? É. O que, na verdade, sempre vai representar um aprimoramento da legislação processual penal. Aproveitando a sua vinda aqui, doutor Alcindo, o pacote anticrime ele mudou também e mudou para mais, aumentou as penas para alguns crimes. Essa lei, ela altera o Código Penal e o Código de Processo Penal. No Código Penal, ela criou uma série de situações de agravamento de pena. Inclusive, Thaís, ela aumenta o prazo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, que até atualmente é de 30 anos, para 40 anos. Ou seja, todo condenado, ele poderá cumprir, sim, não só o limite de 30 anos, mas poderá cumprir o limite de 40 anos num processo de unificação de penas. 23 de janeiro, esse pacote entra em vigor. Na sua visão, essa data de início, ela pode vir a não ser cumprida? Primeiro, ela deve ser cumprida por todos os juízes, exceto se houver alguma decisão judicial, isso teria que vir do Supremo Tribunal Federal, para poder suspender a sua aplicação, seja total ou parcial. Eu não creio que isso vai acontecer, até mesmo porque existe uma série de juízes federais e procuradores federais, por exemplo, que já manifestaram o seu absoluto apoio a essas inovações ao Código de Processo Penal. Assim como existem também, naturalmente, movimentos contrários. Que é na natureza do direito e que é a natureza da vida, né? Toda novidade sempre vai trazer uma necessidade de adequação e naturalmente, campos de resistência. A gente espera que esta lei ela seja um sinal de aprimoramento e de efetiva aplicação do direito processual penal e, naturalmente, eficiência da atuação penal. Doutor Alcindo, muitíssimo obrigada pelas informações. Um ótimo ano. Obrigada. Obrigado.